Olá, queridos, paz a todos, como estão vocês? Deus abençoe cada um. Obrigado, inclusive, por acompanharem a contagem do Homer. À medida do possível, eu tenho lido os comentários de vocês e tudo aquilo que vocês têm falado, e eu fico muito feliz de saber que a vida de algumas pessoas está sendo edificada, tá bom? Pode comentar embaixo aqui, diga o que vocês estão achando, o que vocês estão entendendo. Esses comentários são muito importantes. Outra coisa que eu sempre esqueço de pedir: se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Eu preciso passar de 100 mil inscritos o mais rápido possível, estamos quase em 90 mil, preciso passar de 100 mil inscritos, porque 100 mil inscritos é uma marca muito importante para o YouTube, tá bom? Se puder, manda o link do canal para um amigo e peça, se inscreva nesse canal, por gentileza, para vocês me ajudarem a passar de 100 mil inscritos, combinado? Muito bem, vamos continuar então aqui hoje na nossa contagem de número 25 do Homer. Eu quero voltar no capítulo 2, versículos 1 e 2 do livro de Ruth. Ruth 2, versículos 1 e 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas. Isso aqui é espigas de cevada, né? Não tem nada a ver com milho, tá? A apanhar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então vou ler de novo. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas de cevada atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então, o que Ruth está dizendo para Noemi? Está dizendo o seguinte: escuta, já que o pessoal está colhendo, deixa eu ir nos campos, tentar pegar algumas espigas, e eu vou atrás daquela pessoa que me permitir, que olhar para mim com misericórdia. Por isso que ela diz: atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Por que ela está dizendo isso? Agora eu vou te explicar algo que talvez seja muito importante para você, tá? Nós vamos em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, que diz assim, no verso 22, olha bem: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Havia uma lei em Israel, a lei dentro da lei da colheita, havia uma lei que dizia o seguinte, que o fazendeiro, quando chegasse a época da sua colheita, ele não podia colher, e quando chegasse nos 4 cantos, ele teria que deixar aquilo ali. Então os segadores iam passando, iam colhendo, quando chegava no canto, eles paravam. Então imagina que isso aqui é a colheita, eles estão colhendo aqui. Quando chegava no canto aqui, esse canto aqui não podia ser colhido, nem esse canto, nem esse canto e nem esse canto. Então eles colhiam em volta, no meio, mas os cantos eles tinham que deixar intacto. Era uma ordem de Deus. E eles também não podiam abaixar no chão para pegar o que caísse. Então eles estão colhendo, eles usavam umas peneiras grandes, né? E eles botavam aquelas peneiras e iam colhendo e jogando aquilo naquelas peneiras, né? Espécie de umas peneiras. Então, logicamente, que naquela correria, que não podia ficar colhendo devagarinho, tinha que colher rapidamente, que era muita coisa para colher. Então o que acontecia? Caía alguma coisa no chão. A lei de Deus era: não peguem do chão o que cair. Deixa lá caído. E deixa os cantos lá também, não colham. Porque o que ficar nos cantos e o que cair no chão serão dos pobres e dos estrangeiros. Os pobres são os judeus pobres e os estrangeiros são aqueles que não são judeus, tá bom? Aqui existe uma implicação escatológica sobre a colheita dos 4 cantos, ou dos 4 ventos, como diz em Mateus 24, mas eu não vou entrar nisso agora, que nós vamos nos manter na questão
da contagem do Homer, que é importante, tá? Então agora vamos voltar lá para Ruth, para você entender o que Ruth está dizendo. Verso 2, e Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Verso 3, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ok, por que ela estava procurando alguém em cujos olhos ela achasse graça? Porque nem todo mundo seguia essa lei. Tinha os desobedientes, tinha os rebeldes, os gananciosos. Então, se você perceber bem, por exemplo, no livro de Jeremias, nós temos muito disso, Jeremias repreendendo o povo na época, antes da queda de Jerusalém, porque na época de Jeremias, eles não cumpriam essa lei. Os pobres passavam fome, os estrangeiros não tinham o que comer, porque os donos das colheitas eram tão miseráveis e tão controladores que se chegasse alguém para tentar, eles não deixavam, não permitiam. Eles impediam aquilo. E Deus usou Jeremias para falar, dentre outras coisas, falar disso, da opressão do pobre e da opressão do estrangeiro. Então Ruth disse o seguinte, ok, eu vou então nos campos e vou dar uma olhada e vou ver quem que tem um olhar misericordioso. Eu vou ver quem é que tem um coração misericordioso para permitir que eu pegue do chão o que caiu, permitir que eu possa colher nos quatro cantos o que ficou. Apesar de que alguns teólogos dizem que os estrangeiros ficavam com o que caía no chão e os pobres judeus ficavam com os quatro cantos. Alguns dizem isso. Eu não sei realmente se procede. Inclusive, Alfred Edersheim é um judeu do século passado que escreveu vários livros sobre o judaísmo. Ele diz isso também. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu quero que você veja aqui o princípio. Tem dois princípios aqui muito importantes. O primeiro princípio é o princípio anti-avareza. Deus sabia que o povo tendia a ser avarento. Uma das leis, por exemplo, que existia era não atarás a boca do boi que debulha. Por quê? Às vezes o cara era tão avarento que ele colocava o boi para debulhar o trigo e ele amarrava a boca do boi para o boi não comer do trigo, para limitar a quantidade que o boi podia comer. Aí Deus criou uma lei, falou, não, vocês não vão amarrar a boca do boi que está debulhando. Ou seja, se o boi está debulhando o trigo, ele tem direito de comer a quantidade que ele quiser, já que ele está trabalhando para debulhar o trigo. É claro que isso aponta para o ministério, para homens e mulheres que estão trabalhando no ministério e que às vezes tem que viver de pouco, viver de miséria, viver apertado, porque as pessoas estão sempre de olho para ver se aquela pessoa vai viver bem, se ela vai prosperar, se ela vai dirigir um bom carro, se ela vai morar bem. Eu não estou falando dos mercenários, aqueles que roubam da igreja, que manipulam as pessoas. Eu estou falando de homens de Deus e mulheres de Deus de verdade, que muitas vezes têm que viver uma vida pobre e miserável, porque senão é acusado disso e daquilo, as pessoas não aceitam, não entendem, não concordam que um homem ou uma mulher de Deus possam prosperar. Então Deus, sabendo disso, Deus criou regras. Então a primeira coisa que nós temos aqui é uma regra anti-avareza. Tipo, olha, deixa de ser avarento, você não vai colher toda a sua colheita. Não vai. Quando você colher, lembre-se dos que estão à sua volta. Quando Deus te der a colheita, lembre-se dos que estão à sua volta. Tá? Existe uma regra na Bíblia, um princípio na Bíblia chamado Tzedakah, que é o princípio do cuidado com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o órfão e com a viúva. Que muitos dizem que é o grande segredo da prosperidade dos judeus. Sabe por que não existe judeu pobre? Porque a própria comunidade judaica não permite que haja um judeu pobre. A própria comunidade judaica. Então, se tem um cara que é pobre, todo mundo corre lá, se reúne, dá um jeito e põe aquele cara para prosperar. Você vê, nós moramos nos Estados Unidos e a gente conhece aqui a comunidade indiana, por exemplo, e uma coisa que nos chamou a atenção, a minha e da minha esposa, é que dificilmente você vai encontrar um indiano pobre também. Muito, eu nunca vi um. Eu estou há 24 anos nos Estados Unidos. Depois eu fui descobrir porque, conversando com algumas pessoas que conhecem bem a comunidade indiana, eles falaram, não, pastor, não existe porque a própria comunidade não aceita, não permite. Para eles é desonroso um indiano, alguém da própria comunidade, pobre, miserável, pedindo recurso, morando de favor e tal, eles não aceitam.
Então eles vão lá, pegam o cara, ensinam para ele uma profissão, ajudam ele a comprar uma casa, investe para ele prosperar. Então olha que coisa tremenda, é a única comunidade depois da judaica que eu conheci que tem o mesmo princípio. Então aqui nos Estados Unidos os indianos eles são médicos, eles são advogados, eles são empresários, donos de postos de gasolina, são todos ricos, porque a comunidade não aceita, porque a própria comunidade quer que o seu semelhante prospere. Então é uma lei anti-miséria, é uma lei divina para que você não desenvolva um espírito de avareza. E esse vídeo vai ser o maior de todos até agora, porque é um princípio que eu preciso passar com clareza para vocês. Então, a ordem é, quando você colher, não colhe os quatro cantos, nem volte, não abaixe para pegar o que caiu no chão. Em outras palavras, quando você tiver a sua colheita, não se esqueça de quem está à sua volta, não se esqueça de quem te abençoou, não se esqueça do pastor que te pastoreou, não se esqueça do mestre que te ensinou, não se esqueça do profeta que profetizou na sua vida. Não se esqueça dos seus familiares. Por que às vezes Deus tem que reter a prosperidade de algum? Porque se ele der, ele perde aquela pessoa. E não é o que Deus deseja. O segundo princípio que eu quero destacar aqui é o princípio da lei justa. A lei justa. Que coisa linda quando leis, portanto isso envolve governo, quando leis justas são criadas para proteger o povo e para abençoar o povo. E aqui há uma lei preocupada com o pobre e preocupada com o estrangeiro. Deus ama o pobre e Deus ama o estrangeiro. Eu sou estrangeiro. Hoje, apesar de ser um residente legal nesse país, já vivi nesse país de forma apertada, limitada, com pouco recurso. No começo foi muito difícil, como imigrante, como estrangeiro. Às vezes mal aceito num lugar, no começo sem falar a língua direito. É muito difícil ser um estrangeiro. Então Deus se preocupou com o estrangeiro. Vocês não vão oprimir o estrangeiro. Vocês vão cuidar do estrangeiro. E esse princípio tem se mantido até o dia de hoje. E por fim, eu quero terminar com isso, com 12 minutos de vídeo. Eu quero terminar dizendo que Deus se preocupa com o futuro de todos. Deus não está alheio à situação da nação do país. Essas regras Deus criou para abençoar a própria nação de Israel. Se nós, a igreja, entendermos a Bíblia e começar a praticá-la do jeito que ela é, muita coisa vai mudar, não só nas nossas vidas, vai mudar na nação. Deus falou comigo há pouco tempo atrás, dizendo, vocês esperavam que eu mudasse o Brasil de cima para baixo. Não, eu vou mudar o Brasil de baixo para cima. E é o que Deus está fazendo, trabalhando com a igreja, trabalhando com os que creem, para que mude o coração do povo. Ah, mas o governo é isso, o governo. Gente, o governo é o reflexo nosso. As pessoas que estão no governo, elas estavam no meio da sociedade até ontem. Nós pegamos essas pessoas e colocamos no governo. Senador, deputado, prefeito, presidente, seja lá o que for. Então, aquelas pessoas, elas refletem a nossa própria índole. Então, Deus tem que mudar a nossa índole primeiro. Porque quando um de nós chegar no governo, a índole do governo também será boa. Estão entendendo? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que Ele abra as comportas sobre nós. É tempo de avivamento e nós estamos esperando por uma grande abundância. Amém? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Portanto, hoje é o 25º dia do Homer. Deus te abençoe.